Bom dia. Bom dia. Helena, Babi, Carol, bom dia. Babi, você não liga o microfone para falar comigo nunca, hein? Bom dia, Alice. Bom dia, Letícia. Babi não fala comigo nunca. Babi, você já sabe que tem mais de 2 meses que você não fala comigo, né? Mais de 2 meses que eu não ouço sua voz. Alice, mesma coisa. Sei não, sei não. Bom dia. Bom dia. E a Alice? A Alice não pode falar também, não? Bom dia. Murilo fala toda vez. Bom dia, Murilo. Áudio, Alice. Áudio. Manda áudio. Professor, tem que falar bom dia para alegar os ânimos, porque tá Com difícil, certeza, Murilo. viu? Você é o cara, Murilo. Você é o cara. Aninha também, sempre falando com a gente. Brenda, bom dia. Natália. Bom dia, Xande. Bom dia. Agora a Alice. A Alice ignora a gente. Luana fala com a gente. Bom dia, Luana. Babi ignora a gente. A Alice caga na gente. Helena podia falar também, Helena. Não quero ouvir sua voz. O fone de ouvido está aqui justamente para isso. Ter a sua voz lá dentro da minha bigorna, do meu estribo. Eu queria ouvir você falar presente, Babi. Estou tomando um café agora. Bom, deixa eu abrir então meu quadro branco, que nós hoje encerraremos os nossos pontos notáveis. Ontem, aproveita e refresca a minha memória, nós falamos, eu não enviei para vocês o negócio dos triângulos, retângulos notáveis. Eu creio que eu só enviei o quadro que a gente montou aula passada, confere? Sim. Beleza. Opa, tem alguém me ligando aqui? Não. O que é isso? Janela. Espera aí. Arquivo, adicionar imagem. Então, a nossa aula de ontem foi... Deixa eu ver. Pontos notáveis, aula 1. Foi isso aqui, confere? Ou não? Você está compartilhando tela? Desculpa, Murilo. Não tô. Deixa eu compartilhar. Share screen. Isso aqui. Agora tô. Agora Confere? tá. Sim. Então, na nossa aula de ontem, foi aqui que nós paramos. Confere? Sim. Sim. Pare centro, em centro. Então, hoje, nós vamos encerrar isso aí para a gente poder partir para os nossos exercícios. Deixa eu ver como é que ficou Ô, o anterior. professor, Oi. tem como calcular qualquer uma dessas posições? Não.
Calcular, não. Nada. Só o baricentro. Só o parecendo tem como calcular. Isso. As outras têm que ser entregues. Não, na verdade, você não precisa nem achar valor de nada. Eles só servem como, assim, localização do que eles representam e não do valor deles. Ah, tudo bem então. Ok? Por isso que eu falei, é um assunto assim, extremamente teórico. Então ele não tem cálculo, não. Só o baricentro mesmo. Vamos usar a letra C. Circuncentro. Ok, deixa eu ver como é que eu botei os outros. Em preto. Ok. Circuncentro, definição dele, tamanho 20, é o encontro das mediatrizes do triângulo. Ponto. Acho que eu coloquei isso de azul lá. Vamos colocar o azul também. É o encontro das mediatrizes do triângulo. Deixa eu ver se está bem azul. Tá. E, cadê? Eita, muita coisa aqui na frente. Parênteses. Possui posições variadas. Isso está em rosinha. Possui posições variadas. E é isso que eu vou te mostrar já já. Ok. Para começar, vamos ver o que é uma mediatriz. Vocês que conseguem botar aquelas setinhas bonitinhas, alguém consegue botar uma setinha que pega a mediatriz e vai para a direita, assim? Nesse aplicativo de vocês? O meu não faz setinha bonitinha, não. Alguém consegue setinha? Posso tentar. Tipo assim, ó. Ó, vou desenhar a mão livre. Tipo uma setinha assim, ó. Que vem para a direita Setinhas assim. curvadas nós não temos, nós só temos elas assim. Pode ser, então. Só que joga ela mais para baixo. Né? Tá tudo errado o meu, tá colocando muito em cima as coisas. Essa setinha é do zoom? É, Não, cabeça, onde tem essa setinha no zoom que eu não sei? É aqui? eu Vocês faço estão a enxergando mínima isso aqui? ideia. Vocês estão enxergando esses controles aqui? Ah, sim. É um desses controles, essa setinha que você botou? Não. Então, onde é que você consegue botar essas setinhas? Talvez seja só para quem tá com telefone ou tablet. Ah, entendi. Tá bom, deixa Professor, essa setinha aí. Do jeito que tá aí, tá ótimo. professor, Oi. não tem no computador um. É porque eu consegui achar o lugar que fica essas setinhas. Tipo, um negócio verde, assim, na sua tela. Tem, por Ei. acaso? Ah, Escrito. Calma aí, é porque eu tô entrando pelo computador vai, aqui, boa. rapidinho pra te mostrar. Aí, tipo, tem uma sete, tipo um Vzinho pra baixo. Aí você Pausa. clica nele e Um tem lá um Vzinho monte para de coisa baixo. pra fazer. Ah, Tipo, pausa. calma aí. Stamp. Não é não? Que eu tô entrando aqui. É porque meu computador parou de funcionar o áudio, parou de você me ouvir, de eu te ouvir. Eu tô te ouvindo. Não, mas é porque agora eu tô no celular. Ah, tá. Ah, eu estava na turma do primeiro ano, aconteceu isso daí. Eu tive que sair da reunião e entrar novamente. Eu não sei o que que deu. Tipo, tem alguma coisa em cima, assim, que é verde? Tem? Só isso Escrito aqui, ó. CCS. Sala Vocês enxergam 8. isso? Não, mas eu acho que é isso mesmo. Sala 8, screen. Aí tem um negócio escrito View Options. Você tá vendo isso? No meu não tem isso, não.
Ah, tá. É porque o nosso, se clicar nesse negócio aí tem anotar. Aí tem a setinha. O meu não tem isso não. Mas eu gostei dessa setinha. Mas essa que o Murilo botou aí tá ótimo. Na posição ótima também. Ó, tem um outro pequenininho aqui, legal. Bom, mediatrizes. Mediatrizes, meus queridos, são retas que têm duas características. Primeira característica, ela divide um lado ao meio. Ponto. E segunda característica, ela é perpendicular ao lado. Então, ele tem duas características ao mesmo tempo. Ela divide o lado ao meio e ainda tem que formar 90 graus com esse lado. Então, é mais ou menos isso aqui. Vamos pegar nosso... Cadê? Vamos construir um triângulo. Tá aqui. 1, 2, 3. Nosso triangulinho. E vamos agora traçar as mediatrizes. Então, mediatriz. Vou pegar esse primeiro lado aqui. É uma reta que vai ter que dividir esse lado ao meio e, ao mesmo tempo, formar 90 graus com ele. Então, aqui está uma mediatriz. Ok? Então, ó, dividiu ao meio e formou ângulo de 90. E observe um detalhe. Na aula anterior, se eu não me engano, acho que foi Isa ou Murilo, um dos dois, se eu não me engano, quando eu perguntei a um outro qual era a definição de mediana, acho que foi o Murilo, que fala o seguinte, é uma reta que liga o vértice ao ponto médio, a metade do lado oposto. Aí eu até falei, isso aí, tem que sair de um vértice. Lembra? Acho que foi o Murilo que eu falei ontem mesmo, se eu não estou enganado. Foi. Pois é. Mediana e bissetriz, que a gente viu ontem, tem que partir de um vértice. Mediatriz, ela cumpre essas duas funções, mas ela não tem necessidade de passar por um vértice. Então, mediatriz não tem essa obrigação. Se passar por um vértice, ótimo. Se não passar, não importa. Ela cumpriu suas duas funções e segue a vida. Então, por exemplo, esse segundo lado do triângulo, vou traçar uma reta aqui que divide o lado ao meio e também forma 90 graus. Então, seria mais ou menos isso aqui. Ah, caramba. Parei de clicar no lugar errado. Bom, então tá aqui, ó. Dividiu o lado ao meio e formou 90 graus. E vou pegar a terceira mediatriz aqui do terceiro lado, dividindo o lado ao meio e formando 90 graus. Então, seria mais ou menos isso. Ok, dividiu o lado ao meio e formou 90. Ótimo. Observe que essas três mediatrizes se encontraram em um ponto. E que é o nosso circuncentro. Por que que ele recebe esse nome? Aí vem a característica. Obs. Aliás, obs não. Tamanho 20. Circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. Beleza. Então, vamos colocar aqui um laranjinha neste e um outro laranjinha neste. Então, ele recebe... Caramba. Então, ele recebe esse nome porque ele é o centro da circunferência. Vou desenhar a mão livre, espero que não saia algo absurdo, mas seria isso aqui, ó.
circunferência circunscrita. É a circunferência que passa por fora do seu Professor, triângulo. você Oi. tem como fazer um círculo certinho, não? Tenho, mas eu não consigo controlar onde fica o centro dele. Entendeu? Por exemplo, eu tenho como fazer aqui, ó. Ou posso, esse controle fica junto dos meus controles. Aí toda hora aqui, ó. Eu consigo fazer o círculo certinho. Eu só não consigo controlar o centro. Aliás, consigo. Então, deixa eu apagar isso aqui, Murilo. Na verdade, eu tenho que traçar a partir do centro. É isso mesmo. Então, vamos ao círculo certinho. Aqui é o centro que eu quero. Beleza. Não consigo controlar. Tá bom. Tá bom. Seria mais ou menos isso aqui. Ok? Na verdade, ele deveria encostar aqui, ó. Bom, mas tá aí. Ele é o centro da circunferência circunscrita. E por ser o centro, aí ele tem uma propriedade parecida com a do incentro, que é o seguinte, vamos aqui com esse laranjinho, que diz o seguinte, pergunto-lhes, a distância desse circuncentro a este vérticezinho do triângulo, que distância é essa? O raio. Raio. Perfeito. Raio. A distância do circuncentro a este segundo vértice, quem é? O Raio. raio. Raio também. Beleza. E a distância do circuncentro ao terceiro vértice, aqui que saiu errada a figura, deveria também ser um raio. É porque a minha figura não ficou muito legal. Raio. Beleza. Nós vimos ontem que o incentro equivalia. Incentro era o encontro das bissetrizes. E era o centro da circunferência inscrita. Só que qual era a principal informação sobre o incentro? E nós fizemos um exercício ontem sobre isso. Aí vem essa óbice. O incentro é o único ponto do triângulo equidistante dos lados do triângulo. Só que ele é o único ponto do triângulo ponto equidistante dos vértices agora, vértices do triângulo. Se o incentro era o único ponto que estava a uma mesma distância dos lados do triângulo, agora o circuncentro é o único ponto que está a uma mesma distância dos três vértices do seu. Até cada um dos vértices, a distância é sempre a mesma e equivale ao raio. Beleza? Só que, meus queridos, eu coloquei aqui, mas só vou fazer um rascunho, eu vou apagar isso já já, porque ele diz o seguinte, o circuncentro, ele pode estar em variadas posições. Ele pode estar dentro do triângulo, em cima de um dos lados ou fora do triângulo. E aí eu vou te mostrar isso aqui. Talvez até faça os três, mas eu não tenho essa intenção. Vai ficar assim, ó. Se você pega, são rabiscos mesmo, tá? É só um rabiscão. Aliás, deixa eu refazer isso aqui. Ó. Vou pegar aqui um triângulo acutângulo.
Vou pegar um triângulo retângulo. E vou pegar um triângulo obtusão. Ok. Meus queridos, é o seguinte. Se eu pegar as 3 mediatrizes de um triângulo acutângulo, as 3 mediatrizes vão se encontrar dentro do triângulo. É o nosso circuncentro. Ok, seria isso aqui. Se for um triângulo retângulo, aí vocês vão lembrar comigo da aula que a gente teve de ângulos na circunferência. Nós vimos uma observação que dizia o seguinte: só é possível, deixa eu voltar, só é possível ter uma circunferência. Aliás, só é possível ter um triângulo retângulo em uma circunferência se um dos lados desse triângulo for o diâmetro. Alguém lembra disso? Só é possível ter um triângulo retângulo na circunferência se um dos lados dele for o diâmetro. Porque no capítulo de ângulos na circunferência, nós vimos que um diâmetro divide a circunferência ao meio. Então, Sim. forma aqui um ângulo de 180. E esse ângulo de 180, e nós vimos que ângulo inscrito é sempre a metade do arco. Então, se você tem um arco de 180, a metade tem que ser 90. Então, só consegue colocar um ângulo de 90 na circunferência se um dos lados for diâmetro. Por quê? Porque esse ângulo tem que enxergar um arco de 180 graus. Beleza? Então, quando o seu triângulo for retângulo e a gente traçar as mediatrizes, aqui é uma mediatriz, aqui outra e aqui outra. Ou seja, no triângulo retângulo, o circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita, ele está em cima da hipotenusa. Então, ele pode estar dentro do triângulo, se for acutângulo, em dos lados, se for um triângulo retângulo, e se for um triângulo obtusângulo, 90 dividido ao meio. 90 dividiu ao meio. E aqui, 90 dividiu ao meio. O circuncentro no triângulo obtusângulo, ele está fora do triângulo. Então, você teria uma circunferência assim. Então, o circuncentro, ele é um ponto de posições variadas. Ele pode estar dentro, em cima de um dos lados, ou fora do triângulo. Vou espirrar. Ai, Deus, desculpa. Perdão. Beleza? Então, são só rabiscos. Não quero deixar isso aqui. Aliás, eu vou salvar isso aqui. Vou salvar essa imagem e vou enviar para vocês também. Embora esteja porcão, feião. Exportar quadro atual. Deixa eu ver como é que eu salvei isso para vocês. Pontos notáveis, aula 1. Pontos notáveis, aula 2, CCR. Ok. Então, tá aí. Mas o mais importante, sem a menor sombra de dúvidas, é essa informação aqui, que inclusive acho que tem uma questãozinha na sua apostila que nós vamos fazer sobre isso. Aliás, nós vamos fazer agora, inclusive. Então, vamos lá. Deixa eu abrir uma outra página. Na sua apostilinha, na página de número 28, página 28, exercício, aliás, desculpa, página 29, exercício P2. 29, P2. 29, P2. Eu precisava da figura grande, não vou conseguir.
Eu vou pegar assim, do jeito que está. Vou precisar que alguém me ajude no texto. Então, vamos lá. Ctrl V. É a questão proposta, número 2, página 28, 29. Que página que está isso para mim? 29. 29, propostos 2. Só consigo a figura, ainda assim ficou meio cortadinho. Alguém lê para mim, por favor? Eu leio, O mapa- professor. Ah, tá. Vai, manda. Pode ler, Murilo, pode ler. Não, tá bom. O mapa a seguir mostra um trecho de uma cidade no qual estão destacados 3 cruzamentos de ruas pelos pontos A, B e C. Ok. Admitindo que os quarteirões sejam quadrados, o quarteirão que possui um ponto que equidistante de A, B e C é limitado pelas ruas. Aí tem o nome das ruas. Tá. Então, para lá. Repete a pergunta, a afirmação. Admitindo que os quarteirões sejam quadrados admitindo que os quarteirões sejam quadrados, o quarteirão que possui um ponto que é equidistante, o ponto que Equidistante. equidista de A, B e C, é o ponto equidistante, não é? Fica estranho falar equidista. Equidista, mesma distância. Tá. A, B e C. Ele quer saber o quarteirão. Ele quer saber o quarteirão. Aí depois ele quer saber quais são as ruas que delimitam esse quarteirão. Beleza. Bom, é o seguinte. Como esse cara... Então, o único ponto equidistante dos vértices é o circuncentro. Ok? O único ponto equidistante dos vértices. Se fosse equidistante dos lados, era o incentro. Aqui é o circuncentro. E circuncentro é o encontro das mediatrizes. Então, mediatriz tem que ser reta, que divide um lado ao meio, vou aqui no olhômetro. Divide o lado ao meio e ainda forma ângulos de 90. Então, dividir ao meio, eu já dividi. Formar 90 graus. Opa. Acabou aqui o espaço da minha mesa. Então, tá aqui, ó. Isso aqui seria uma mediatriz, mais ou menos. Aqui seria outra mediatriz. E aqui, outra. Mais ou menos. Seria isso aqui. Então, aparentemente, a mediatriz seria aqui, ó. Nesse ponto. Ok? Então, seria nesse quarteirão, no olhômetro. Aí, eu não sei como é que estão as alternativas aí. Como é que estão? As alternativas são... Deixa eu ver se tem isso daí. Rua... Então, são as ruas Oswaldo Cruz, Marcos Macedo, Sim. Visco de Mouse e Dom Luiz. Dom Luiz. Bom, Oswaldo Cruz está aqui. Marcos Macedo está aqui. Sim. E tem aqui Visconde de Mauá. É isso? Embora, meus queridos, eu acho que esse triângulo é um triângulo retângulo. Eu acho. Se for um triângulo retângulo, o circuncentro está aqui, ó. Porque nos triângulos retângulos, o circuncentro está no ponto médio da hipotenusa. O gabarito do livro é como se fosse aí. Porque acho que então foi por isso que ele me disse que os quarteirões são quadrados. Sabe por quê? Pelo seguinte, aqui eu fui no olhômetro. No olhômetro ia me ferrar. Suponha que os quarteirões sejam quadrados valendo 1. Então, esse cara aqui, ó, seria a hipotenusa
de um triângulo retângulo de catetos 2 e 2. Então, esse cara aqui valeria 2 raiz de 2. Essa reta aqui, ó, seria a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó, de catetos 1 e 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer Pitágoras, 25 mais 1 vai dar raiz de 26. E essa reta aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, onde os catetos valem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, fazendo Pitágoras, esse cara ficaria 3 raiz de 2. Por que que eu acho? Só acho e eu vou verificar agora, que esse cara é um triângulo retângulo. Porque esses três lados fazem um triângulo pitagórico, que ficaria assim. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso aqui dá 26. Isso aqui dá 4 vezes 2, 8. E esse aqui, 3 ao quadrado, 9. Vezes 2, 18. Vai dar isso aí, 26 igual a 26. Esse é um triângulo Xande, retângulo. olha o chat aí. O que tem no chat? Eu não consigo ver o chat pela Babi só falou Xande. Xande. Diga, Babi. E se... Pessoal, como é que seria bom você falar comigo? Mas continua. E se você observasse que suspensa, hein, Babi? No ponto B, a reta bate certinho com a diagonal. Não entendi, Babi. Xande, assim, ó. Você perceber... Continua. Ah, tá, ele tá falando ainda. Ah, não, entendi. Dava para fazer sem conta pelo seguinte. Ok, Babi, ótimo. Babi, não sei se dava para enxergar que ele é pitagórico, mas dava para saber que ele era um triângulo retângulo. Ok, na verdade, ele não é um triângulo pitagórico, Babi. Eu entendi o que você quis dizer, mas só o conceito aqui não bateu. Esse triângulo que se formou, Babi, ele é retângulo, mas não é pitagórico. Triângulo pitagórico, ele precisa ter os três lados com valores inteiros, e os três lados não são inteiros. Ele, na verdade, ele é triângulo retângulo, que ele obedece ao teorema de Pitágoras, tudo bem. E dava mesmo, Babi, até sem conta. Eu até vacilei nisso daí. Que seria o seguinte, como esse cara... Oh, caramba. Olha só. Como esse cara aqui... Oh, meu Deus. Isso aqui é um quadrado. Esse pedaço é um quadrado. Então, diagonal de quadrado tem que ser também bissetriz. Nós vimos isso no capítulo de quadriláteros. Então, aqui forma 45. E se eu observasse que aqui eu também tenho um quadrado de lado 3, a diagonal também é bissetriz. Tem que formar 45 e 45. Então, aqui realmente teria 90 graus. E aí, tendo um triângulo retângulo, o circuncentro está em cima, no ponto médio da hipotenusa. E aí eu consigo saber com precisão que ele está cercado por essas 4 ruas, que são, acho que Oswaldo Cruz mesmo, Visconde de Mauá, Marcos Macedo e Maria Tomásia, eu acho. Tem essa opção? Essas 4 ruas? Tem a letra D. Letra D, Oswaldo Cruz, né? Marcos Macedo, Visconde de Mauá e Maria Tomásia. Letra D, né? Isso aí. Babi? Boa, Babi. Excelente.
eu fiz cálculo à toa. Parabéns, show de bola, como sempre. Melhor seria se eu tivesse ouvido a sua voz. Babi, eu vou comprar um fone com um microfone no Wish. Vai levar uns 3 meses para chegar. Vamos ver se ele vai chegar antes ou depois de toda essa situação, essa pandemia. Vamos ver quem termina primeiro, a entrega do Wish ou a pandemia, o isolamento. Mas excelente, Babi. Gostaria muito de ter escutado a sua voz. Mas se não é possível, beleza. Então, observe, Murilo, com relação à sua pergunta, veja que o circuncentro, eu até tentei fazer um cálculo, ok? Mas o meu cálculo não era para achar o circuncentro, era para ver se o triângulo era retângulo. Mas aí, pela ideia da Babi, excelente por sinal, nem precisou de cálculo. Então, circuncentro, incentro, ortocentro, eles não se calculam, são teóricos. O único que pode vir a ser calculado é baricentro. Beleza? Beleza. Bom, então vamos fechar com o nosso último. E esse último eu só vou falar porque tem na sua apostila, porque esse último não serve para absolutamente nada. Nem para localizar. Já não serve para calcular. Para localizar, então, muito menos. Então, acho que a letra D é o nosso... Professor, você já falou Oi. do incentro e do ortocentro? Não, ortocentro agora. Em centro a gente falou na primeira aula. Aqui, ó. Ah, é? Me perdi. Tá até no slide que eu mandei ontem. Não, Aqui, na não. primeira. Eu perdi o... Incentro. Ok? Encontro das bissetrizes, sempre dentro do triângulo. Ele é o centro da circunferência inscrita e a principal observação, único ponto, equidistante dos lados. Sim, Beleza? né? Só tinha esquecido. Então, esse aí foi o nosso de ontem. Aí hoje a gente falou sobre o circuncentro e agora esse ortocentro, que esse cara aqui não serve para absolutamente nada, mas eu vou colocar só os conceitos dele. Ortocentro, ele é o encontro das alturas, maiúsculo, alturas do triângulo. Então, é o encontro das alturas do nosso triângulo. E lembra que alguém, para ser considerado altura, tem que formar 90 graus. É o encontro das alturas. E aí eu vou fazer uma figura mais certinha e as demais com as outras. Ah, outra coisa que eu esqueci ali. Oi, estão me ouvindo? Aqui diz que a conexão ficou ruim. Eu tô escutando. Bom, então, assim como aconteceu como circuncentro, ele possui posições variadas. Então, baricentro e incentro sempre vão ficar dentro do triângulo. Ortocentro e circuncentro, eles variam as suas posições. Aqui eu fiz um triângulo acutângulo e vou traçar as alturas em laranja. Então, por exemplo, aqui traço a primeira... Opa, estava até vindo reto. Agora sim. Vou traçar a primeira altura. Sai de um vértice e tem que dividir o lado oposto. Aliás, dividir não, formar 90 graus com o lado oposto. Segunda altura, sai de um vértice e tem que formar 90 graus com o lado oposto. E a terceira, sai de um vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Aqui está o nosso incentro. Beleza. Segundo triângulo, aliás, incentro não, ortocentro. Segundo triângulo, suponha agora que eu faça um triângulo retângulo.
Triângulo retângulo aqui é mais fácil de traçar. Então, triângulo retângulo. Pode ser qualquer tipo, isósceles, escaleno, mas tem que ter um ângulo de 90. Vamos às alturas. Meus queridos, a ideia aqui é a seguinte. Se o seu triângulo é retângulo, então, automaticamente, ele já tem um ângulo de 90. Então, veja se vocês concordam comigo. A altura que sai desse vérticezinho aqui em cima, você concorda comigo que é o próprio lado do seu triângulo? Porque a altura tem que sair de um vértice e formar 90. Concorda que é o próprio lado? Ok? Ok? Sim. Murilo, a altura que sai deste vértice, se tem que formar 90 graus com o lado oposto, então ela também vai coincidir com o outro lado. E a terceira altura sai de um vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Então, Murilo, num triângulo retângulo, das 3 alturas que ele possui, uma delas é um dos catetos, a outra altura é um outro cateto, e a terceira altura, aí sim, essa dentro do triângulo. Olha onde que eles se encontraram? Em cima de um vértice. Então, por que ele tem posições variadas? Ele pode estar dentro do triângulo se o triângulo for acutângulo. Acutângulo. Nossa, que letra horrível. Ele pode estar no vértice do seu triângulo se o seu triângulo for um triângulo retângulo. E, terceiro e último caso, se ele for um triângulo obtusângulo, então está aqui um ângulo obtuso, e esse cara, essa informação vai ser importante no nosso capítulo de áreas, que em breve nós vamos chegar nela. Está aqui o nosso triângulo obtusângulo. Bom, vou traçar a primeira altura. A primeira altura está aqui, nada de surpresa. Agora, nos triângulos obtusângulos, a altura que parte desse vértice, ela não está dentro do triângulo. A altura nos triângulos obtusângulos se encontra fora do seu triângulo. Por quê? Porque ela forma 90 graus, não com o lado do triângulo, mas com o prolongamento desse lado. Aqui, ó. Mesma coisa vai ser a próxima altura. Ela não vai formar 90 graus com o lado. Ela vai formar 90 graus com o prolongamento desse lado. É aqui que ele forma 90. Beleza. Então, aqui estão as 3 alturas. Opa. Aqui, ó. Ângulo de 90, H1. Ângulo de 90, altura 2. E ângulo de 90, altura 3. Onde é que elas vão se encontrar? Se eu prolongar essas alturas, as alturas, elas vão se encontrar bem longe do triângulo, externamente ao triângulo. Então, se for um triângulo obtusângulo, então o nosso ortocentro está fora. Então, meus queridos, quando eu vi, e isso é raro, quando eu vi aparecer questões sobre ortocentro, era somente, aliás, eram 2 coisas. Primeiro, que o ortocentro, ele tem posições variadas e que, se necessário for, se você encontrar um ponto de encontro, onde acontece no vértice do seu triângulo, então é porque esse triângulo tem que ser obrigatoriamente triângulo retângulo, que é uma das características do ortocentro. Mas fora isso, eu nunca vi questões de ortocentro. Circuncentro, incentro, vez ou outra aparece, daquele tipo que a gente resolveu agora. Baricentro aparece demais na geometria espacial. Ortocentro, não me lembro a última vez que eu vi questões desse tipo. Bom, então é isso daí. Vou salvar essa também.
exportar quadro. E exportar. E eu salvei como pontos notáveis. Vou botar aula 3. Mas, na verdade, seria quadro 3. Beleza. 10h46. Vixe. Meus queridos, então é o seguinte, eu vou deixar as questões para a próxima aula. Todas, então, agora estão liberadas para a gente fazer. Na nossa próxima aula, a gente vai corrigir questões desse capítulo, finaliza a apostila 2 e eu entrego esses slides logo no finalzinho dessa aula, na sequência. Beleza? Vocês já colocaram as presenças ali para mim? Cadê o chat? Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu tirar aqui. Já Chat. coloquei. Beleza. Então, deixa eu pegar aqui. Cadê? Começou aqui? Ótimo. Começou de Murilo, lá em cima. Show de bola. Ctrl C. Meus queridos, obrigado. Bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus. Envio agorinha Tchau. os slides para vocês. Beleza? Tchau. Valeu. Fique com Deus. Bom fim de semana. Tchau, tchau.